Nanã, mostra pra essa gente que o amor é a beleza da vida. Reprima com a tua soberania toda a rebeldia, toda erva daninha. Agora sim, acho que vamos fazer essa live simplesmente porque estamos com o aparelho do Vitor, já que o meu se nega a operar nessa conta. Na minha conta funciona, mas na conta do Vale da Rainha o meu aparelho se nega a trabalhar. Enfim, aqui estamos para falar dos mestres cavalos de Brotas. Essa live seria com a Combicura. A live com a Combicura passou para o dia 13. O Rafa ainda vai confirmar, o Rafa e a Dai confirmaram um novo horário para nós. Mas eu não quis deixar de aparecer hoje por aqui, já que essa live estava marcada já desde ontem, para que a gente fale um pouquinho a respeito dos mestres cavalos de Brotas. É muito comum que a gente assimile a tragédia em Brotas com as mestras búfalas, e sem dúvida nenhuma, a gente tem um caso enorme de maus tratos com as mestras búfalas de Brotas. Mas não podemos deixar de falar a respeito de mestres cavalos de Brotas, também encontrados em situação de maus tratos na fazenda Água Sumida, juntamente com mestras búfalas há 2 anos. Quando a destituição da ONG Ara aconteceu agora recentemente no processo, aproximadamente 60 dias, lembrando que nessa sexta-feira iniciamos a contagem regressiva para o término do prazo judicial, ou seja, em 30 dias a fazenda Água Sumida será totalmente evacuada. E a gente dá as graças por isso. Mas a gente não dá as graças tanto quanto o mestre animal dá. Sejam eles mestras búfalas ou mestres cavalos. Vocês imaginam o que esses seres viram, o que eles testemunharam, o tipo de desespero que avançou no espírito deles por testemunhar as atrocidades de lá. Bom, ocorreu que nessa retomada, quando a destituição aconteceu, o Vale da Rainha ficou responsável também por esses mestres cavalos. Até a data de ontem, nós não tínhamos a contagem exata de quantos. E por que isso? Porque toda a atenção foi voltada para que retirássemos o maior número possível de mestras búfalas de lá. Hoje já estão no Vale da Rainha 434 mestras búfalas e seus filhos. O que a gente precisa agora tirar de lá, quem a gente precisa tirar de lá, é um total de aproximadamente 100 mestras búfalas, que virão também para o Vale da Rainha, e além disso, 55 mestres cavalos. Desses 55 mestres cavalos, 14 são mães. Mães com filhinhos. Então são 14 potros e 14 mães. Essas 14 mães, algum número delas, que a gente ainda não sabe, provavelmente está grávida. Então, o número das 14 já está grávida. Então, o número que nós temos de 55 é hoje. Daqui a alguns meses nós teremos um outro número ainda. Porque dentro desse grupo nós também temos 5 mestres cavalos que não estão castrados. E que passarão por castração ainda nessa semana, graças aos serviços do Dr. Maurício. O Vitor e eu agradecemos o comprometimento do Dr. Maurício, assim como de toda a equipe no local, em Brotas, e de toda a equipe em termos das 3 operações que nós hoje sustentamos no Vale da Rainha. E quando falo equipe, também aqui agradeço, em nome do Vitor e em meu nome, a equipe Seva, os voluntários do Vale da Rainha, essa grande família que o Vale da Rainha é. Então, aqui, falando a respeito deles, nós, com 55 deles, nós também falamos a respeito do valor para transportá-los. E esse valor é de R$40 mil. Ou seja, o valor total do transporte somado mestras búfalas com mestres cavalos, sim, chegará em torno de R$200 mil. Isso não se fala a respeito de veterinário, isso não se fala a respeito de funcionário, isso não se fala a respeito de alimentação, isso não se fala de infraestrutura, isso não se fala unicamente para movê-los de um lugar para o outro, R$40 mil, fora
o que já foi pago para transferências das mestras búfalas. E com isso eu coloco aqui que a gente tem muita identificação com esses seres por causa da situação de maus tratos que mexeu, comoveu cada um de nós, mas a gente não pode deixar de se comover também a ponto dessa compaixão realmente assegurar um novo caminho, uma nova vida para eles. Então a gente conta com vocês para que esse valor seja alcançado, não só para que eles sejam transportados, mas que haja sempre a nossa consciência de que a vida deles continua. Imagina, tem algumas delas que estão grávidas, a gente pode apostar, porque de novo, tem 5 que não estavam castrados. E aí a gente fala também a respeito do que acontece com eles hoje. Esses mestres cavalos, eles não estavam próximos do ser humano e eles também não tinham interesse nenhum de se aproximar do ser humano. E aqui é algo que eu coloco bastante triste, que esses mestres cavalos hoje são selvagens. E qual é a tristeza? A tristeza é que para salvá-los, nós não podemos permitir que eles continuem selvagens. Ou seja, se a gente se nós mantivéssemos todos eles na situação onde eles não absolutamente se aproximam de seres humanos, seria impossível embarcá-los. Isso significa que faz parte do manejo hoje que uma pessoa especializada convença esses mestres cavalos a se aproximarem do caminhão. E também, além disso, exames serão feitos. Então, eles precisam aceitar o cabresto. E hoje isso é extremamente complicado. Então aqui, por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque obviamente existe esse cenário que é muito lógico, a gente tem 55, são 14 bebês, são as mães, esses 5 serão castrados, esse valor de transporte 40 mil. Mas aqui a gente entra em outras nuances que a gente precisa se questionar no tipo de vida que a gente está tendo hoje, a ponto da gente ter que aceitar tirar um mestre animal do que é o selvagem e natural para ele, simplesmente para poder salvá-los, porque não seria seguro para eles de qualquer outra forma. Isso me remete a algo que lá atrás aconteceu conosco, quando a gente resgatou alguns mestres bezerros. Na verdade, aconteceu da gente resgatar um, e numa conjuntura cósmica surgiram outros 5, de situações adversas, e a vida fez de uma forma que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Esses mestres bezerros tomam leite. O que acontece na indústria é que eles deixam de tomar o leite porque o leite é roubado para a nossa espécie. Quando eles são resgatados, parte do tratamento é justamente para que eles voltem a tomar leite. Ou seja, a gente compra leite para dar para eles. E isso é quase uma contradição dentro no sentido que você fala, a gente está de alguma forma fomentando a indústria. Então a gente está de alguma forma tirando o mestre cavalo do selvagem. A gente está. Mas o que eu coloco aqui para nós é de novo a reflexão da vida, como a gente configurou essa vida hoje, a ponto da gente ter que fazer certas coisas que são contradições, para que lá na frente a gente possa dizer, conscientizamos através disso, salvamos através disso, dessa situação. E o que eu coloco aqui como reflexão é que no mundo de hoje, dentro dos disparates que nós seres humanos conseguimos orquestrar no meio ambiente para mestres animais e também para as pessoas, não esquecendo que construímos bombas, fabricamos bombas que matam outras pessoas, então, ou seja, o potencial de destruição do ser humano é algo absolutamente notório. Eu gostaria que a gente apontasse para o outro lado, não só para descer, mas para subir também, porque se toda essa inteligência fosse usada com o coração, com compaixão, com sabedoria, eu acredito que nós tivéssemos resultados diferentes e resultados que nós não nos envergonharíamos. Porque é óbvio que quando a gente passa por algum processo de consciência, de conscientização, aquela inteligência de outrora, que pode ter sido até motivo de orgulho e arrogância, ela vira motivo de uma sensação vexatória, uma vergonha de como participamos em coisas que hoje temos consciência que absolutamente não agregaram, só nutriram vaidade, só nutriram capricho, só nutriram basicamente 2 aspectos que prevalecem no ser humano: a ignorância e o egoísmo. Então, à medida que a gente vai despertando e vai andando outra vez, essa inteligência vira uma vergonha e a gente começa a olhar por outras perspectivas essa mesma inteligência e construir um mundo novo. Hoje o que eu coloco aqui é que nós não estamos nesse mundo novo, e vale lembrar, nós estamos construindo. Então, se você, por exemplo, já me questionaram,
Patrícia, o que você acha da castração? A castração é uma mutilação. Eu concordo, mas nós não estamos indo lá na selva, no mestre elefante, castrar o mestre elefante na selva. A gente está castrando quem? O mestre gato, o mestre cachorro da rua, quem trabalha como protetor, quem faz esse serviço. A gente está o quê? Prevenindo que esses mestres animais se reproduzam. Imagina a gente resgatar essa quantidade de mestre animal e permitir a livre reprodução deles. Quem daria conta de que essas vidas seriam de fato protegidas durante o transcurso de décadas? Então, dentro desse trabalho que aqui se realiza, e esse trabalho que é serviço e que é feito a muitas mãos, a gente precisa realizar a intenção por trás dessas contradições, a intenção por trás de comprarmos leite quando resgatamos o mestre bezerro, a contradição de eventualmente passar pela doma de um mestre cavalo para que ele entre num caminhão, a contradição eventualmente da gente comprar produtos que vieram, que são oriundos de monocultura, para justamente alimentar os seres que foram resgatados. Então, é como se a gente participasse do sistema sendo contra ele, e aí outra vez, essa contradição pode confundir algumas pessoas. E aqui eu coloco tudo isso para a gente ter clareza, gente. Porque sem clareza, a gente se envolve emocionalmente de uma maneira que perdemos a lucidez. E sem a lucidez, a gente começa a achar que então já não vale a pena, porque afinal de contas eu vou resgatar o mestre bezerro, mas eu vou ter que comprar leite, eu não quero participar da indústria do leite, então eu deixo de resgatar o mestre bezerro. E aquele mestre bezerro que teria uma chance, inclusive daquela mãe dentro de uma agropecuária, dentro de uma pecuária, perdão, que favorecesse o mestre bezerro e que de alguma forma, eu sempre quando a gente está dando as mamadeiras, agora a gente não está com nenhum mestre bezerro resgatado, mas é uma oração no meu coração que atinja aquela mãe na pecuária que perdeu o filho, que absolutamente não consegue amamentar, falando para ela no meu coração, o teu leite está sendo destinado para um mestre bezerro. Ou seja, você está sendo uma ama de leite para um mestre bezerro, não é um filho teu, mas é um sobrinho. Para que alcance de alguma maneira esses seres. Então a gente também precisa alcançar outra vez esse lugar onde não é perfeição, é o possível. A gente precisa alcançar com lucidez a intenção do nosso coração. A intenção o que é? A gente salvar? Então a gente vai ter que eventualmente no mundo de hoje participar de certas contradições. Qual seria uma outra contradição que de repente você vai ter que participar sem conviver com o Vale da Rainha ou com o santuário? Você eventualmente, sendo vegano, vai ter que se sentar à mesa com seus familiares, em uma mesa de repente repleta de sofrimento que hoje você vê, mas as pessoas que estão ao teu redor, de repente inteligentes, de repente compassivas com seres humanos, de repente o que quer que seja que defina essas pessoas, ainda não veem aquele sofrimento. E aquilo pode parecer uma contradição para você também, porque afinal de contas, se você é, como que você se senta àquela mesa? Mas isso não vai deixar a gente menos vegano, isso vai ajudar a gente a levar essa causa além. A gente precisa lembrar, não estamos num mundo já construído novo, estamos em um mundo de transição. Então certas contradições vão acontecer para que a gente consiga, inclusive, expor tudo isso em diálogos como esse. E aqui eu também chamo a atenção para a gente não ter receio dessas conversas que são eventualmente diálogos que são polêmicos, com temas que agregam ao nosso coração, mas com uma certa resistência, porque a gente não quer falar daquilo. Eu gostaria de pedir pra gente não ter medo disso, porque é assim que a gente cria tabu. Então, automaticamente, somos veganos dentro do santuário, a gente não fala sobre doma, a gente não fala sobre leite, a gente não fala sobre... A gente precisa falar de tudo isso, a gente precisa falar de como é a vida real e os dilemas que cada um de nós enfrenta no cotidiano. Se a gente não fala a respeito disso, a gente continua com um véu na frente dos nossos olhos, esperando idealizações. E a idealização é um convite para desilusão. Eventualmente você fala o quê? Não dá para ser vegano. Não é assim? Porque afinal de contas, isso é uma coisa. Então não dá para ser vegano. Então seja o vegano que você consegue ser.
Porque sendo vegano que você consegue ser, você já vai fazer bastante coisa. E aí você vai aperfeiçoando isso. E eventualmente, quando você encontrar contradições no teu dia a dia, você olha e se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou nessa contradição? E se o teu coração apontar para algum lugar que seja elevado como salvar vidas, entenda que o desconforto é do ego, não do espírito, porque o que o espírito quer é salvar vidas. O que o espírito quer é, de alguma maneira, se orgulhar dele ter participado na construção do novo mundo. E não o ego que fica orgulhoso de simplesmente resistir a qualquer tipo de contradição, a qualquer tipo de assunto polêmico, porque afinal de contas ele é muito elevado para participar daquilo. A gente precisa tomar cuidado com toda essa falsa aura espiritual, essa falsa aura de pureza, porque o mundo, do jeito que ele é real, ele exige da gente envolvimento, e muitas vezes o envolvimento vai colocar a gente em situações onde, de novo, a gente pode olhar e dizer, mas isso é mutilação, eu estou mutilando um mestre cachorro, castrando aquele mestre cachorro. E quantas vidas você está salvando com aquela castração? Então, enquanto a gente não fizer certas reflexões, outra vez o óbvio está exposto, e ele é lógico, só que só a lógica não resolve o problema, não resolve a equação. Olha por lógica as coisas que a gente já fez na nossa sociedade. Ninguém pode dizer que a sociedade como está montada, um sistema de esgoto, um sistema político, econômico, não tenha inteligência. O que falta não é lógica e inteligência, o que falta é coração. E é isso que a gente precisa acessar em nós, porque nós somos esse microsistema que reproduz no inteiro e no macro, como a sociedade que a gente condena por assuntos que a gente pessoalmente não quer se envolver. Então eu condeno a política, mas eu não gosto de falar sobre a política, e Deus me livre eu entrar nesse papo de política, porque isso me dá dor de cabeça. Agora, como que eu condeno alguma coisa que eu posso participar favorecendo? E que de repente, justamente por eu me retirar, eu termino dando mais razão para aquela condenação. Então, essa inteligência não é suficiente. Essa inteligência que trouxe a gente até aqui não vai tirar a gente daqui. O que vai tirar a gente daqui é o nosso coração. E o coração enxerga aonde muitas vezes a inteligência não vê, porque a inteligência por pouco ela é binária. A inteligência ela não aceita essas nuances que a sabedoria exige. Ela não aceita isso. E precisa de muito espaço no coração para que a sabedoria adentre a consciência e eventualmente a mente. É preciso a gente ter muita clareza para não sair por vingança, justificando o mal que a gente faz em favor dos oprimidos. É preciso de muita consciência para que a gente trabalhe só pelo bem. Agora, outra vez, por inteligência sozinha, a gente tem uma equação. E essa equação, de novo, 55 mestres cavalos, tantos caminhões, 40 mil reais, 14 mestres potros. Agora, o que isso tudo significa? Por que nós paramos nessa condição? E por que nós enfrentamos as questões que enfrentamos para tirá-los de lá? E aí é inevitável que a gente olhe para a nossa vida e tenha que olhar para os nossos hábitos. E não só para os nossos hábitos enquanto não veganos, os nossos hábitos também enquanto veganos, porque outra vez podemos enfrentar contradições e quando nos deparamos com as contradições, eventualmente idealizamos coisas que nos desiludimos e aí saímos do veganismo, porque afinal de contas não é muita contradição. Se eu for vegano, eu quero ser vegano de verdade. Todo mundo é vegano de verdade, dentro do possível que a gente consegue ser. Agora, o que isso significa? Isso não significa, então, que a gente vai ceder para pequenos prazeres? Isso significa que, eventualmente, a gente vai entrar num lugar e aí o que vai acontecer? A gente vai chamar um Uber. E o Uber tem um banco de couro. Mas eu sou vegana. Então, e agora? O que a gente faz? A gente deixa de ir ou a gente vai até lá e explora o assunto com o motorista? O que a gente faz? A gente está participando do mundo ou a gente, baseado no mundo que a gente quer, está se negando a construir esse mundo? Porque muitas vezes eu noto que as nossas idealizações de novo mundo previnem que a gente construa esse novo mundo. A gente está numa fase de transição. E nessa fase de transição a gente vai precisar se infiltrar. A gente vai precisar comer com outras pessoas que não são veganas. E comer mantendo o nosso veganismo, mas aproximando o veganismo dessas pessoas.
A gente vai precisar, eventualmente, falar do leite que a gente vai comprar para alimentar um mestre bezerro resgatado. A gente, eventualmente, vai falar de uma mutilação, mas a gente precisa contextualizar tudo isso. Sem o contexto, o ensinamento se perde. E isso não sou eu, aprendiz e peregrina desse universo, falando. Buda colocou para nós, e eu acho tão relevante, ele diz: quando o ensinamento for proferido daqui para frente, que ele seja contextualizado, porque os exemplos são dados pela época que o ensinamento é passado. Agora, isso no budismo, o que serve pra gente? Que a gente perde o contexto. E sem contextualizar outra vez, a gente esbarra em contradições, que a gente coloca o pé para trás, que a gente simplesmente diz: eu não quero participar disso, que a gente diz: isso é muito para mim. E tudo que é eu, mim, meu, não é serviço, é ego. Porque para mim, Patrícia, é difícil, eu não compraria o leite. Eu já escutei de uma pessoa que ela não resgata mais mestres gatos, porque a ração do mestre gato vai um mestre animal dentro. Agora a pergunta que eu tenho é outra vez: a gente está querendo veganizar mestres gatos ou veganizar pessoas? A gente está querendo salvar mestres gatos ou veganizar os mestres gatos? A gente precisa outra vez colocar as coisas em perspectiva. Porque colocando em perspectiva, a gente consegue construir, a gente consegue saber, nessas situações de contradição, a razão que a gente está fazendo aquilo. Então, por que nós estamos com um manejo de mestres cavalos em Brotas? Por que nós temos uma pessoa ali, que seria uma pessoa em outras situações de doma? Porque, do contrário, esses mestres cavalos não entrarão em um caminhão. E se eles não entrarem em um caminhão, eles voltam para um sistema de produção, de cavalgada, de corrida, de exploração, onde eventualmente esse ser vira qualquer item descartado como um produto que nunca teve alma. Então, essa é a razão. Então, eu quero que a gente se pergunte, quando ficar difícil: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Igual quando a gente está praticando yoga e está tentando colocar o pé atrás da cabeça, você está tentando colocar o pé atrás da cabeça só pelo pé atrás da cabeça, ou aquilo tem um significado para você que é além? E eu noto outra vez que a gente está perdendo o contexto, que a gente está perdendo o significado, que a gente está perdendo o coração, e só na inteligência. Olha em volta de nós. Olha quanta inteligência existe nessa sociedade, nesse mundo. E isso é o suficiente? Não. Então, por que vai ser suficiente só no meu mundinho pequeno, só a inteligência? Eu vou ter que voar para outros lugares, eu vou ter que alcançar outros lugares, lugares que vão contemplar o coração, que vão contemplar uma sabedoria que vai transcender essa inteligência e que automaticamente vai colocar serviço nas minhas mãos e não isolamento no meu corpo. Ou seja, isso é muito para mim, eu me isolo, eu não tenho paciência com essas pessoas. Eu não quero participar disso. E quando a gente não quer participar, outra vez a gente deixa de servir. Isso não significa que a gente não tenha momentos de refazimento, que a gente não tenha que se retroalimentar, que a gente não tenha que, de alguma forma, se autocuidar. Não significa isso. Significa apenas que cada um faça o que tem que fazer para estar nesse campo de batalha, aonde o objetivo não é comprar leite da indústria, não é contratar um domador, não é comprar numa agropecuária um produto de monocultura. O objetivo não é esse, o objetivo é salvar, é conscientizar. O objetivo é a gente mudar o mundo. E é para isso que eu estou aqui hoje, para convidar vocês para que a gente mude o mundo junto. Mude o mundo colocando o nosso coração nas nossas ações. Que a gente coloque a nossa mente a serviço desse mesmo coração, que a gente encontre mais sabedoria do que a gente tem demonstrado até aqui. E aí esses ditos problemas, essas ditas contradições, isso tudo que vai eventualmente minando os nossos passos, começam a fazer sentido, porque existe algo por trás disso. Existe algo por trás disso que diz: esse daqui é o caminho possível. Esse é o caminho possível para que esses seres sejam salvos. E eles salvos, eles contam histórias. Eles contam histórias nas vivências de conscientização, eles contam histórias nos vídeos pela internet, eles contam histórias e essas histórias despertam. Eu quero pedir aqui para que a gente não tenha refreamento egóico para mudar o mundo. E sim que a gente tenha uma entrega que é avassaladora e destemida para o caminho que a gente acredita, a ponto de tornar a nossa ação, tornar o nosso verbo, o nosso pensamento, algo que vá a serviço disso tudo, a serviço dessa mudança que a gente quer.
Então eu convido vocês para isso, porque outra vez, o mundo ainda não está mudado. Nós sonhamos e alguns de nós tiveram visões desse novo mundo, de como esse mundo é e pode ser, de como a gente pode conviver em harmonia. Alguns de nós tiveram essas visões. Só que essas visões, elas não vão simplesmente descer do plano astral para a Terra. Elas terão que ser materializadas. E para elas serem materializadas, nós precisamos, cada um de nós, trabalhar para que essas visões se tornem reais. E esse trabalho é serviço. Então, como você puder, participe dessa obra. Não a obra do Vale da Rainha. Eu costumo dizer que, ou seja, o Vale da Rainha serve algo. E dentro desse algo, que ele serve a um propósito maior, que eu tenho certeza que a gente se encontra. O Vale da Rainha é insuficiente, é insignificante, é pequeno. Agora, o propósito é enorme. E dentro do propósito, não dentro do Vale da Rainha, nós nos encontramos. Dentro de um propósito que torna o mundo um lugar melhor para cada um dos seres. Não só para a nossa espécie, que também precisa ser melhorado esse mundo para a nossa espécie. Mas torna esse mundo melhor para mestres animais. Torna esse mundo melhor para essa mãe natureza. Torna esse mundo melhor para a nossa própria consciência. Porque outra vez passar por aqui e eventualmente ter vergonha do que se fez, é algo que não faz bem para o nosso espírito. Então, que a gente possa caminhar com essa certeza, que a gente está trabalhando na obra e eventualmente vencendo contradições. Então, se a tua família te convidar para almoçar, para jantar, vá. Vá e mantenha os teus ideais. Influencie a vida de outros seres. Não se isole. Enfrente essas contradições, porque nessas contradições e paradoxos existe oportunidade para serviço, para conscientizar, para salvar vidas. Se a gente não conseguir fazer um serviço com outras pessoas, a gente só não mudou o mundo. A tua transição não mudou o mundo. A gente precisa de outras pessoas. Então a gente precisa de algum jeito engajar outras pessoas. A gente precisa convidar outras pessoas. E para isso é um trabalho interno, é um trabalho interno de serviço. Porque outra vez, quando a gente olha tudo ao nosso redor, a gente diz, eu não aguento ver isso. Não, eu não quero nem, não, manejo, não. Eles tinham que ser selvagens. Sim, tinham que ser selvagens. Tinha um monte de coisa que tinha que ser. Mas o fato é que elas não são. E para que a gente volte a colocar a vida no lugar dela, natural e orgânica, a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que servir. Então não é nesse isolamento e não é a gente criando a polêmica e simplesmente até o tabu. Não, é participando, é questionando, é envolvendo o coração, é sendo ativo, sendo ativa. Então esse é o convite que eu deixo aqui para cada uma de nós, que a gente possa ativamente se engajar dentro dessa causa como um todo. Se engajar não no propósito que é do Vale da Rainha, mas no propósito que o Vale da Rainha serve. E como for possível para você, contribua para esse novo mundo. Como for possível e como falar o teu coração. E lembra sempre, a gente resolvendo as coisas só na inteligência, a gente não vai chegar na solução. A gente provavelmente só vai criar mais problema, como os problemas que nós temos hoje, que precisam ser resolvidos, não de novo pelo uso excessivo dessa razão, mas pelo coração. E o coração, aqui a gente começa a falar um pouco também de tolerância. O coração também a gente fala de compaixão destemida. Aqui também a gente fala dentro desse coração de outros aspectos que a inteligência, de novo, não alcança. Então eu deixo aqui esse pedido de novo, que a gente possa se envolver, a obra é enorme. E todos esses melindres egóicos, todas essas polêmicas do egoísmo, todas essas funções da nossa ignorância, ou seja, de querer ignorar o que está à nossa volta, tudo isso não serve ao propósito. Nós não estamos no mundo novo. Então, para salvar o mestre bezerro, sim, vai ter que comprar o leite. Sim, para salvar o mestre gatinho, o mestre cachorro, vai ter que mutilar com a castração. Sim, para salvar os mestres cavalos de brotas, nós precisamos do manejo. E sim, dentro de todo esse propósito que é divino e que é do astral, para ele se materializar na Terra, existe também a questão financeira. Enquanto a gente viver separando tudo em caixinhas, a gente não integra a vida como um todo.
E óbvio que essa vida começa a não funcionar. Então a gente serve um propósito, a gente quer servir, mas a gente, o que falta? Porque eu não consigo viver do meu sonho. Porque de alguma forma, às vezes o teu sonho condena o dinheiro. Condena um aspecto que é importante para ele ser viabilizado. A gente está na terra, suscetível a coisas da terra. Então que a gente consiga unir tudo isso e fazer o que precisa ser feito. Lembrar que é a gente, a graça está caindo sobre nós e as bênçãos estão no caminho o tempo inteiro. Mas é a gente que se nega e que põe obstáculo em tudo isso. E esses obstáculos têm muito a ver com tudo isso que a gente pensa, os bloqueios que a gente cria. E o serviço ali fora esperando. E os seres morrendo. E os seres agonizando. E a gente presa em melindres egóicos. E eu acredito que cada um de nós, cada uma de nós, independente do ponto que está na vida, já cansou dos melindres egóicos, de si próprio, de si própria. Cada uma sabe do que eu tô falando, cada um sabe do que eu tô falando. Tá na hora da gente crescer, porque esse crescimento vai favorecer o outro. Se você ama alguém, ofereça o teu crescimento para esse ser que você ama. Talvez esse seja o maior presente, a maior prova de amor que a gente ofereça para outro ser. Eu te amo e eu cresço. Eu cresço porque crescendo eu não te machuco, porque crescendo eu sirvo, porque crescendo eu não atrapalho, porque crescendo eu posso até ajudar. Então que a gente ofereça esse crescimento sem medo e que a gente, de novo e outra vez, não se detenham em contradições. Se pergunte sempre a razão que você está envolvida naquilo. Vença os próprios melindres egóicos. O serviço e a obra são gigantescos e não permitem mais que a gente tropece nos obstáculos que nós mesmas criamos. Com isso, eu termino a live de hoje. Então, outra vez, do ponto de vista objetivo, nós temos hoje a contagem oficial, 55 mestres cavalos. Nós temos 14 mestres potros, 14 mestras mamães. Dessas mestras mamães, algumas estão grávidas, 5 que serão castrados. E estamos sim enfrentando uma situação de manejo nesse momento para que eles possam entrar nos devidos caminhões e serem transportados para o Vale da Rainha com um custo de R$40 mil. E para que esse milagre aconteça, é necessário que cada um coloque as suas mãos na obra. De outra maneira, nós apenas sonharemos e nos frustraremos pelas visões do nosso coração que não realizamos. E não realizamos não porque elas são amaldiçoadas nesse mundo, mas porque nós nos negamos a trabalhar na obra. E eu, outra vez, não acredito que seja essa lembrança que cada um de nós queira levar dessa vida para além. Eu acredito que a lembrança que o nosso espírito quer ter de ter passado nessa terra é que alguma coisa foi melhor porque a gente passou por aqui. É que algum ser, de alguma maneira, respirou aliviado porque cada um de nós passou por aqui. Eu duvido que a gente queira levar para daqui os nós que estão na nossa alma e no nosso espírito agora, porque nós nos negamos ao perdão e ao coração de novo. Eu duvido que a gente queira levar daqui o que a gente se vangloria, se gaba da nossa inteligência, que destrói, que mata, que rouba. Eu duvido que as lembranças da nossa alma tenham a ver com a pequenez do nosso ego. Eu acredito que a nossa alma queira um pouco mais. E eu acredito que cada um de nós seja capaz de realizar os chamados da alma. Convido cada um de nós, cada uma de nós, a se empenhar na obra. Deixa aqui meu agradecimento. Sussurra ao vento, deixa ele falar. Sussurra ao vento, silencia pra escutar. Mergulhe nessas águas nem sempre tão calmas. Confia no ser que está dentro de você. E se chegou até aqui, basta agradecer, porque foi por merecer. Meu agradecimento e meu convite de novo.
que a gente possa caminhar ombro a ombro na imensa obra que necessita ser realizada no mundo. Até breve.